Boa. Eu acho que a gente pode começar trazendo informações. Informações do lado do Corinthians e do Palmeiras. Quem joga, quem não joga, já sabemos alguma coisa? Sabemos a movimentação no estádio? Quem quer falar primeiro aí? Manda aí, Vês. Talvez você é mais experiente, né? Inclusive falou aí que 20 anos de torcendo, 20 anos torcendo e mais 44, não, 44 torcendo e 20 de setorista, né? Pô, 76 anos com o Persone, então parabéns para ele, né? então, Vessone, abra o jogo pra gente. Garro vai pro jogo, não vai? Se tem informação? E movimentação no estádio. O que que a gente tem pra hoje? Parece que os portões vão abrir mais cedo também, né? Pois é, Vilela, eu tô vendo primeiro um sentimento do torcedor, o velho depois pode passar isso também. Ele viveu muitas finais, viveu muita coisa com o Corinthians, e eu sinto o torcedor tá até mais forte do que eu imaginava. É um sentimento que até ficou mais aflorado depois do primeiro jogo, né? Quando você ganha na casa do adversário. E sinceramente, o nosso sentimento, o sentimento do torcedor, sobretudo dos quase 50 mil que vão ao estádio, é naquela coisa do ganhar ou ganhar. É quase que inconcebível, com a vantagem que tem jogando na sua casa com o seu torcedor, o sentimento é esse. Que pese toda a dificuldade que eu acabo de falar, a qualidade do time do Palmeiras, os jogadores bons, decisivos, 4 anos de um treinador, o torcedor corintiano não consegue enxergar uma outra possibilidade que não seja conquistar o título na sua casa e evitar, claro, que também o rival comemore o título na sua casa. E quebrar essa zica aí de praticamente 5 anos. Então, o sentimento de quem está indo é esse. Eu sinto o clube, as organizadas, até as autoridades todas trabalhando de uma maneira muito diferente. Como você disse, o estádio abre 2 horas antes, hoje vai abrir quase 2 horas e meia antes. A polícia quer que as pessoas vão logo para dentro do estádio, porque lá você, de alguma maneira, está cuidando mais fácil daquela massa toda. O metrô fazendo uma coisa especial também, que quase nunca fez, né? O Corinthians joga muito jogo 9h30, 10 horas da noite, já teve disputa de pênalti e não teve nada disso. O torcedor teve que sair correndo para poder pegar o metrô. Hoje me parece que vai ser tanto Itaquera quanto Arthur Alvim um sistema diferente ali que vai cuidar do torcedor nesse sentido. Federação fazendo movimentações, a torcida vai ter um mosaico permanente, nunca fez um mosaico permanente. A partir dos 10 minutos, todo mundo colocará uma roupa preta ou branca, enfim, tá tudo na cadeira de cada um, plástico preto ou branco, enfim, eu não sei qual é o material, mas todo mundo colocará aos 10 minutos, vai vir da leste um mosaico permanente. As organizadas, pelo que eu estou sabendo, não vão nem fazer recepção para o ônibus, porque eles querem estar dentro do estádio o quanto antes, então vão chegar o quanto antes para tentar pressionar o adversário desde o aquecimento. Então você percebe que é um dia diferente, o derby já é diferente, mas é uma final muito grande para quem está nos assistindo. Ah, não, mas é só, sobretudo quem não está em São Paulo ou torce para outro time. Ah, mas é uma final de estadual. Tire isso da sua cabeça. Isso não é uma final de estadual. Isso é um Corinthians e Palmeiras e isso é uma decisão de um Corinthians e Palmeiras. E aí transforma tudo numa situação ainda maior. Sequelas acontecerão dos dois lados em caso de insucesso, eu não tenho a menor dúvida disso. E um Corinthians que está pronto, a gente sabe o Corinthians de decor, do goleiro ao ponto esquerda, como os antigos diziam, só que você tem três situações que podem fazer, no mínimo, deixar essa dúvida antes do jogo. Seus dois volantes, por conta do desgaste da data FIFA, o Carrilho jogou os 2 jogos quase inteiros do Peru, então ele tem um desgaste, e o Martínez também jogou pela Venezuela, aliás, o segundo jogo lá em Maturim, os dois se enfrentaram, quase jogou o jogo todo também, o Corinthians mandou um avião, trouxe os dois junto com o fisioterapeuta, fazendo massagem, levou equipamento para descansar os dois no avião, chegaram ontem e vão para o jogo. Então tem um pouco dessa dúvida física dos dois volantes, porque correm demais a posição. E o Garro, por conta do joelho, é um joelho que desde o ano passado ele só estava jogando a base de infiltração. Foram 15 jogos o ano passado tomando injeção para tirar a dor e conseguir jogar. Esse ano não começa jogando o Campeonato Paulista, fica 8, 7 rodadas fora para cuidar, fazer fisioterapia, só que quando volta sente de novo e aí tomou infiltração para jogar de novo os jogos todos. Tanto que ele não joga no Allianz Parque, jogou o Romero. Tudo sendo preservado para hoje. Fez 10, 12 dias de fisioterapia
mas não dá para dizer que ele também não é dúvida, porque é um joelho com tendinite, que tendinite é repetição, dói, mas a infiltração provavelmente tire a dor dele. Então, essas três posições são aquelas de dúvida. O restante, Memphis e Yuri na frente, Mateuzinho e Angilério, argentino, na lateral, Gustavo Henrique, Félix Torres na zaga, Hugo Souza no gol e o primeiro volante, o Ranieri. Nas demais posições, não tem muita dúvida, não. É um Corinthians pronto, um Corinthians que é bom time, pode bater, tenho muita plena consciência que pode bater de frente com qualquer time do futebol brasileiro. Os 11 do Corinthians, eu acho que é um bom time, mas é fazer acontecer e colocar tudo isso em campo, o retrospecto do estádio, ao lado do torcedor, o time bom que é, a vantagem do primeiro jogo, mas tem que fazer acontecer a coisa, senão não vai adiantar nada também. Gabriel Tociro, e do lado do Palmeiras, o que que a gente tem aí de. O que eu tenho de informação, assim como o Corinthians teve aí os volantes todos bem cansados, né? Depois dessa data FIFA, o Palmeiras também, a principal dúvida é o Richard Rios. Richard Rios 180 minutos, né? foi o único jogador do Palmeiras dessa data FIFA que acabou jogando os dois jogos, né? Então voltou também, o Palmeiras dividiu com o Corinthians o mesmo avião que ele voltou com o Romero, tiveram um problema no avião, né? Parece que quase caiu um raio no avião, tiveram que pousar em Manaus, então atrasou um pouco essa chegada dele. Ele não treinou com a equipe ontem, então é dúvida. Eu acho que o Rios não joga, e eu acho que o Abel vai com o Aníbal Moreno no lugar dele, então essa era a única dúvida do Palmeiras. Eu não entraria assim, eu preferia que o Abel inventasse algum outro tipo de escalação, ou com 3 zagueiros. Eu gosto da ideia dos 3 zagueiros, mas eu acho que o Abel vai com o Aníbal. Então o Palmeiras tinha a possibilidade do Rocha voltar, mas também não vai ter tempo de se recuperar. Muito se falou do Maurício retornar, né? Mas também acho que o Maurício não vai para o jogo. O Paulinho também ainda nem estreou, cogitou-se a possibilidade do Paulinho, pelo menos ir para o banco hoje, mas também acho muito difícil. Então, acho que o Palmeiras não tem muitas dúvidas. O Everton, Mike, Murilo, Mikael e Piquerez. M. Martínez, Aníbal Moreno e Veiga. Na frente, Estevão, Facundo Tois e o Vitor Roque. Vitor Roque, que vai em busca de seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras após dois jogos pesados, 2 clássicos aí que saiu zerado. Mas acho que esse é o Palmeiras para hoje, não vai ter muita dúvida. A única dúvida mesmo é o Rios. Conhecendo o Abel, ele não vai forçar. Claro que o Rios, imagino que deva querer jogar, mas por ter falhado nos últimos 3 derbys também, Richard Rios é um jogador que foi muito criticado pela torcida do Palmeiras nessa última semana. Eu acho que o Abel vai com o Aníbal Moreno ao lado do M. Martínez, mas esse deve ser o Palmeiras para tentar reverter essa final lá em Itaquera. O Gabriel, mas você falou sobre conhecer o Abel, né? A gente conhece bem o Abel, ele está aí há 4 anos e meio, 5 anos no Palmeiras, mas conhecendo ele também é difícil de prever, né? Porque ele é um cara, quando você tem certeza, ele mantém uma lógica, quando você tem certeza que ele vai seguir a lógica, ele subverte essa lógica. Essa questão do Aníbal, é mais informação ou mais feeling da tua parte, no Rios? A informação que ele treinou ontem no lugar do Rios, então provável, né? A gente não sabe, pode vir uma surpresa, até porque o Rios não tinha como treinar ontem, mas o Aníbal treinou no lugar dele. O Abel não testou uma formação diferente, não jogou com 3 zagueiros, por exemplo, não quis inventar um outro tipo de formação aí. Ele manteve a ideia desse time com os 3 lá na frente, com o Veiga um pouco mais recuado, mas com o Aníbal entrando no lugar do Rios. Particularmente eu gosto. Eu só estou com uma pulga atrás da orelha de alguma possibilidade dele espelhar os 3 volantes do Corinthians. Sabe por que eu estou falando isso? Na coletiva, ele ficou muito incomodado depois do primeiro jogo, que o time perdeu duelos, que o time foi frágil no meio, que foi engolido o meio de campo. Aquilo ficou muito na minha cabeça, assim. Eu não sei se ele não tiraria o Facundo e colocaria um terceiro volante, o Alan, por exemplo, que é menino e tal, e faria 3 volantes, um meio e 2 na frente. É exatamente como o Corinthians joga. Eu estou muito isso na minha mente, assim, dessa possibilidade de jogar com 3 volantes. Vamos ver, mas ele ficou muito incomodado na coletiva do primeiro jogo, que eu lembro bem, cara. Incomodado com o Richard Rios, inclusive, né? Mas eu acho que ele vai manter esse time que eu disse com o Aníbal, e talvez o Aníbal também entre para proteger mais o meio ali, né? A gente sabe que o Aníbal é um jogador de mais proteção, né? Não constrói tão bem, vai ser um time um pouco mais
vamos dizer assim, defensivo do Palmeiras, perdendo o Rios, que o Rios é um cara que cai muito pela direita ali, né? Ataca bastante, mas também acaba pecando um pouco às vezes na recomposição. Mas eu creio que o Palmeiras de hoje vai ser com o Aníbal, e acho que ele vai manter o Facundo, viu, Vessa? Eu acho que o Abel vai manter esse time aí. Velho, e você, como torcedor, Eu, qual escalação que você deseja e a que você acha que vai para campo? olha, eu sinceramente, a escalação eu colocaria a que vem jogando mesmo, torcendo para o Garro tá bem, como o professor falou, seja com infiltração ou não, porque é o conjunto que a gente tem. A verdade é uma só, a gente tem um bom time, não se compara, na minha opinião, o elenco com o do Palmeiras, mas o time hoje está no estágio muito melhor. Então, o conjunto que adquiriu de um tempo para cá, de alguns jogos para cá, seria mantido. Eu gostaria que fosse assim, o que estava mantido, óbvio, com o Infinito e com o Pino, e com o meio de campo que a gente está agora. Feito também o Vessone falou, eu não sei o desgaste, por exemplo, do Carrijo, né? Eu não sei como ele, 2 jogos, com a idade que ele tem. O Martins parece que tinha um incômodo na coxa também. É surpresa. Agora, porque precisa ter muito vigor, na minha opinião, né, como torcedor, precisa ter muito vigor para pegar esse time do Palmeiras, como foi inesperadamente no primeiro jogo. O primeiro jogo foi... Eu acho que pegaram exatamente essa marcação, essa espera nossa contra eles, inibiu, porque além deles terem atacado os primeiros 12 minutos, depois foi murchando, e conseguimos fazer o nosso gol, que foi o desestabilizador. Eu acho que eu, por mim, manteria, se pudesse, se for o mesmo time, ótimo. Não vai ser fácil, é um jogo dificílimo, como você falou, Vilela, eu já vivi um pouco mais aí, já vi de tudo que você possa imaginar nesses jogos, já vi de tudo. A gente favoritíssimo e levar chumbo, Palmeiras academia e a gente meter 4, já vi de tudo. Já vi virar de 3-1 para 4-3, também já vi a gente levar quando a gente menos esperava. Então a expectativa é gigantesca. Não adianta falar, a gente é como você, quem não está aqui em São Paulo, quem estiver assistindo, é o maior clássico mesmo do Brasil. Porque tem mais público, Fla-Flu, sei lá o quê, não interessa. É aqui que é a rivalidade, entendeu? Por isso que... E essa sensação que todos nós estamos, todo mundo já confessou, frio na barriga, garganta seca, a hora não passa, é justamente por isso. Cara, é muita expectativa. E, Vilela, o que o velho falou aí é um clássico bem imprevisível, talvez um dos clássicos mais imprevisíveis mesmo, não é nem só do Brasil, de São Paulo, do Brasil mesmo, assim. A prova disso é o que aconteceu em fevereiro de 2013. Jamais esses dois clubes estiveram em momentos tão antagônicos nas suas histórias. Em dezembro de 12, o Corinthians era campeão do mundo diante do Chelsea e o Palmeiras estava sendo rebaixado, ok? No mesmo mês de dezembro de 2012. Eles se enfrentaram em fevereiro. O Palmeiras rebaixado e o Corinthians campeão do mundo. Cara, o Corinthians foi conseguir empatar o jogo porque o banco de reserva do Corinthians, em determinado momento no segundo tempo, entra Renato Augusto, Romarinho e Pato. Esse era o elenco fraquinho do Corinthians, entrou no segundo tempo, o Palmeiras tinha virado o jogo, tava quase o Corinthians ia perder do Palmeiras, e aí o Romarinho foi lá e fez o gol, terminou 2-2 num sufoco danado. Então, você percebe que nem às vezes o momento, o melhor time, esse clássico é muito diferente. Corinthians e São Paulo, normalmente o que está melhor vai quase ganhar. O Santos, a mesma coisa. No Corinthians e Palmeiras, isso não tem... É muito diferente, cara. Claramente, isso é algo muito... Está na história desses dois clubes, é algo que a gente sempre tem que ficar de olho, sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso o torcedor dos dois times sabe. Não adianta você ter o melhor time, não adianta você estar numa fase, tudo pode acontecer. E não é aquele papo de, eu não vou falar nada para não zicar. É verdade mesmo. O Corinthians com um gol no campo adversário, hoje a gente sabe que pode tudo acontecer, não é, a gente não tá falando para fazer média, não. Porque o Palmeiras também sabe que se fosse o contrário,
poderia acontecer também, porque é um jogo que pode ter porradaria, pode ter gente expulsa, pode um time entrar com muita vontade e o outro com menos vontade. Eu acho que até a vontade nesse clássico Corinthians e Palmeiras